Salve, gente! Tudo bem? Então, estamos começando mais uma apresentação do curso de Mecânica Clássica 2. Como já indica o título, hoje a gente vai falar um pouquinho de teoria de Hamilton-Jacobi. Em pouquíssimas palavras, a teoria de Hamilton-Jacobi é uma espécie de receita genérica para a gente resolver as equações de Hamilton e encontrar o movimento de uma partícula ou de um sistema de partículas, tá bom? Eu gosto de dizer que enquanto o formalismo lagrangiano ajuda a gente a montar os problemas, né, que na formulação newtoniana eram difíceis por causa das forças de vínculo, a formulação hamiltoniana nos ajuda a resolver os problemas. E uma grande ferramenta na resolução é justamente a teoria de Hamilton-Jacobi. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, para falar na teoria de Hamilton-Jacobi, a gente precisa voltar rapidamente nas transformações canônicas, né? A gente já falou um pouco disso na apresentação passada, mas, enfim, faz sentido reapresentá-las aqui, né? Porque elas são parte integrante da teoria de Hamilton-Jacobi. Então, transformações canônicas são mudanças de variáveis, como a gente está vendo aqui, a gente tinha variáveis Qzinho e momentos canônicos conjugados Pzinhos, a gente faz uma transformação de variáveis que levam em novas coordenadas generalizadas Qzão, né? E momentos canônicos conjugados Pzão. Claro, eles são funções aqui das coordenadas e momentos antigos, tá certo? E essa mudança de variáveis será canônica se essa equação aqui for satisfeita, tá bom? Relembrando, essa equação aqui, na verdade, é só a afirmação da invariância de calibre dos lagrangianos, entre dois lagrangianos aqui, né? L' e L são equivalentes, se diferem apenas por uma derivada total. A gente viu isso lá nas apresentações de mecânica lagrangiana, e essa equação aqui é só essa afirmação em termos dos hamiltonianos, tá certo? E aí a gente vê que uma transformação para ser canônica, ela não exige que os hamiltonianos tenham que ser iguais, né? H é o hamiltoniano antigo, K é o hamiltoniano novo, e uma transformação canônica, ela não exige que K e H tenham que ser iguais, mas que se relacionem por uma transformação desse tipo, né? Então, K ele tem que ser igual ao H mais uma certa função aqui, na verdade, a derivada temporal de uma certa função, sendo que essa função pode ser de 4 tipos, né? Porque ela pode ser função dos dois pares de coordenadas que nós temos à disposição, distribuídos entre antigos e novos, né? Então a gente pode ter F1, né, que é a função de Qzinho e Qzão, F2, que aí a gente troca o Qzão pelo Pzão, tá certo? Depois a gente troca o Qzinho pelo Qzão e depois troca os dois, tá certo? Então com esses dois pares a gente tem, né, a possibilidade de fazer 4 funções aqui, que são as transformadas canônicas, desculpem, são as transformações canônicas dos 4 tipos que estão nos livros, enfim, que estão documentados. Consideremos agora uma transformação canônica associada a uma função geradora, lembrando que aquelas funções f que apareceram no slide anterior são as funções geradoras, de segundo tipo, tá certo? Ou seja, uma função geradora que é a função dos Qzinhos antigos, dos Pzões novos e, eventualmente, do tempo, tá bom? Mais ainda, vamos supor que com tal função geradora a gente consegue, a partir do hamiltoniano antigo, produzir um hamiltoniano novo trivial, ou seja, K é trivialmente nulo, tá certo? A gente não vai ficar aqui muito preocupado o quão difícil é arranjar uma transformação desse tipo, a gente vai só supor que ela existe e que a gente já encontrou, tá bom? O fato é que K sendo trivialmente zero, as equações de movimento para as variáveis novas ficam muito simples, né? Porque se K aqui é zero, essas derivadas aqui vão ser zero, tá certo? E nós temos então que, se a gente tem n graus de liberdade, tanto os QIs como os PIs aqui vão ser constantes, né? Chamei de alfa e de beta, tá certo? A gente vai ter então duas n constantes aí, que não vai dar para entrar em muito detalhe sobre isso, mas são justamente as duas n constantes de movimento do sistema, tá? Então são quantidades aí que ficam constantes ao longo do movimento e que dependem das condições iniciais, são determinadas por elas, na verdade, tá? É claro que isso não quer dizer que o problema ficou trivial, né? Essas variáveis aqui, na verdade, podem ser variáveis super abstratas e a gente, em geral, tem que voltar para as variáveis mais físicas, antigas, né? Qzinho e Pzinho,
para poder, digamos, escrever o problema de uma forma compreensível, né? Então, a gente não deu um passe de mágica aqui e resolveu o problema assim de forma muito simples, tá? A gente só introduziu novas coordenadas e momentos Q e P que fizeram com que as equações ficassem simples o suficiente para que a gente pudesse identificar as constantes de movimento, tá bom? Por enquanto é só isso, tá? Prosseguindo, se K é nulo aqui, nós podemos escrever isso aqui, né? H mais dρ S dρ T, e aqui está só explicitado para mostrar que H é função dos Qzinhos e Pzinhos e tempo, né? H mais dρ S dρ T igual a zero. Só que, lembrando que S, né, é uma função geradora do segundo tipo, a gente tem essa relação aqui, né, entre Pzinho e Qzinho, de modo que a gente possa reescrever essa equação que apareceu aqui nessa forma, tá certo? Ou seja, fazendo menção apenas aos Qzinhos antigos, né? Então aqui, é claro que S, né, é função de Qzinho e Pzão, né? Então, em princípio, né, não é só função de Qzinho que eu quero dizer, mas os Pzinhos antigos sumiram, né? A gente tem uma equação aqui que diz, né, faz menção apenas aos Qzinhos, e essa equação, nessa forma, é a gloriosa equação de Hamilton e Jacobi, tá bom? Uma equação, em princípio, complicada, né? Uma equação diferencial parcial aqui, né? Tá certo? Uma equação não linear, né? H pode ser uma função não linear aqui, né? De qualquer dessas posições aqui, né? Tá certo? Que faz com que essa possa ser uma equação bastante complicada, mas, enfim, tá aí a equação de Hamilton e Jacobi. Bom, nesse momento talvez vocês estejam coçando um pouco a cabeça aí, se perguntando onde, afinal de contas, a gente quer chegar, né? Porque, enfim, a gente escreveu aqui a equação de Hamilton e Jacobi, e tudo bem, nada contra, a equação até tem uma certa elegância, mas, enfim, é uma equação diferencial parcial, né? Não linear, né? Porque o h aqui é uma função não linear dos argumentos, tá certo? E EDPs não lineares são notoriamente difíceis de ser resolvidas, né? Então, enfim, o que a gente está ganhando aqui, afinal de contas, né, que a gente já não tinha lá, por exemplo, nas equações canônicas? E o que a gente está ganhando tem a ver justamente com essa noção de resolver, né? Se a gente, de fato, precisasse da solução geral da equação de Hamilton e Jacobi, a gente estaria em maus lençóis, tá? A solução geral de equações diferenciais parciais não lineares são dificílimas de serem encontradas, né? Enfim, impossíveis, muitas vezes. Então, de fato, se a gente necessitasse realmente da solução geral, a gente estaria frito, né? Mas aí é que está o pulo do gato. A gente não precisa da solução geral da equação de Hamilton e Jacobi. Basta encontrarmos uma solução particular, né? Que são ordens de grandeza mais fáceis de ser encontradas do que a solução geral, tá certo? Então, se a gente topar com uma solução geral ou encontrá-la, a gente pode, né, escrever aqui, né? Então, lembrando que SP, né, é função dos Qs, dos Qzinhos, dos Pzões e de T, né? Mas, devido ao fato da condição que levou a equação de Hamilton e Jacobi, a gente sabe que os P's são constantes, né? Então, já coloco aqui os alfas, tá certo? Então, SP é função, né, de n variáveis e aqui, né, dessas n constantes, tá certo? E, a partir da teoria lá das transformações canônicas, né? S é a função geradora do segundo tipo. A gente sabe, então, que os Qzões estão relacionados com os Pzões desse tipo e, claro, né, lembrando que os Qs também são constantes pelas mesmas hipóteses que levaram a S satisfazer a equação de Hamilton e Jacobi, a gente tem, então, uma relação aqui bastante direta, né, entre os betas e os alfas. Os alfas a gente já tem por hipótese, né? E pode encontrar os betas, então, a partir dessa relação muito simples, de onde os betas ficam escritos, né, em termos dos Qs, das variáveis originais e das constantes alfa de movimento, que então a gente pode inverter, né? Isso aqui é a inversão, tá certo? Para encontrar o movimento, né? As funções QI, tá certo? Então, essa é a zetética aqui atinente à equação de Hamilton e Jacobi, né? A gente precisa encontrar o S, deixa eu só
sublinhar aqui de novo. A gente precisa encontrar o S, uma solução particular para a equação de Hamilton-Jacobi, a partir do S encontrar o beta, que é trivial, né, se a gente já tem o S, e então inverter o beta para encontrar o movimento, tá certo? E aí do movimento a gente pode encontrar os pezinhos também de forma bem direta, tá? Então, o problema está resolvido e a gente encontrou o movimento e, salientando aqui, a gente precisa apenas de soluções particulares da equação de Hamilton-Jacobi, tá bom? Se a experiência de vocês até agora com esse tópico está sendo parecida com a minha, quando eu estudei isso lá atrás, é possível que vocês estejam achando tudo bastante abstrato e, por isso, um pouco confuso, né? Então, vamos tentar deixar a coisa um pouco mais concreta, um pouco mais palatável, fazendo um exemplo familiar, né? Que, é claro, vou escolher nosso querido oscilador harmônico simples. Não porque o oscilador precise da teoria de Hamilton-Jacobi, né? A gente sabe que não precisa, mas, por ser um exemplo simples, né? Quem sabe ele não facilita, não ilumina o nosso caminho aí para tentar entender como aplicar a teoria de Hamilton-Jacobi, ou seja, como partir da equação de Hamilton-Jacobi e chegar no movimento, que é o que a gente quer, tá? Então, começando aqui, né, pelo oscilador harmônico, pelo hamiltoniano do oscilador harmônico, que a essa altura vocês já estão meio carecas de saber, acho, e apliquemos, então, a equação de Hamilton-Jacobi, que é o que está escrito aqui, tá? E aí ela fica escrita assim, já substituindo aqui, o derrom S e derrom Q, a gente só tem, não precisa de índice, porque só tem um P e um Q, é o oscilador harmônico simples. E a gente precisa então resolver, encontrar o S que resolve essa equação aqui, né? Agora é que a gente vai começar a ver os grandes benefícios de precisarmos encontrar apenas uma solução particular, tá? Porque, como a gente precisa só de uma solução particular, a gente pode supor simplificações para o nosso S, que, caso resolvam a equação de Hamilton-Jacobi, beleza, a gente não precisa de nada mais complicado. Se não resolver, a gente tem que voltar e supor um S mais complicado. Mas, se o S mais simples resolver, a gente está feito, tá? E é nesse espírito que, por exemplo, a gente vai supor que o S, que é em princípio uma função arbitrária de Q, alfa e T, que o S pode ser separado aditivamente, num termo que só depende de Q, e num outro termo que não apenas depende só de alfa e de t, mas como ele é essa combinação bilinear de alfa e t, tá? Isso é o que a gente chama de separação de variáveis nesse contexto aqui da teoria de Hamilton-Jacobi e vai ser extremamente conveniente daqui para frente, tá? Então, supondo essa simplificação aqui, que o S é essa combinação aditiva, a gente pode voltar na equação de Hamilton-Jacobi e substituir, Então, a substituição dá isso aqui. Substituindo S por W e alfa t, a gente obtém esse passo aqui, que isolando dW dq vira isso aqui, tá? Essa equação ela não é difícil de integrar para a gente encontrar W, mas na verdade vai ser mais conveniente fazer apenas a integração simbólica, tá? E voltar para o S na forma de uma quadratura, tá? Então o S é a integral disso aqui, que é o que está escrito aqui, menos alfa t, Lembrando aqui da expressão para o S, tá bom? Lembrando agora que o beta é derrom S. Derrom alfa, a gente pode pegar o S que a gente acabou de encontrar, substituir aqui, dá isso aqui, e aí a gente pode entrar com derrom alfa aqui, A integral é em Q, tá certo? Desculpem, faltou aqui um dq, A integral é em Q, então a gente pode entrar com esse derrom alfa e derivar, fazendo com que ele entra aqui, deriva o integrando, depois ele entra, vou apagar aqui também para não atrapalhar, Depois ele, claro, pega aqui esse termo linear e dá simplesmente t, tá certo? Então a gente encontra essa expressão aqui para o beta que, agora sim, a gente integra e, enfim, não é uma integral muito complicada de fazer, mas aqui eu vou simplesmente colocar o resultado, vocês como exercício façam explicitamente essa integral. Tá certo? E, enfim, vai dar esse arco seno aqui, isso aqui, é igual a beta, tá certo? E aí, falta ainda o último passo, A gente encontrou o beta, agora a gente precisa, beta, como prometido, função aqui, de alfa de Q e de T, só que a gente, na verdade, está interessado no Q, Então a gente precisa inverter
essa equação agora, e aí, claro, essa equação também não é muito complicada de inverter, né? Lembrando aqui, né? Lembrando não, desculpem, né? Definindo aqui delta como sendo beta vezes ômega, a gente obtém essa equação aqui, que a gente sabe, claro, né? É a equação de movimento do oscilador harmônico, onde já aparecem, inclusive, as duas constantes ali, bem explícitas, né? Uma que vai ter a ver com a amplitude, outra que vai ter a ver com a fase, são ambas constantes ao longo do movimento, mas que, claro, dependem das condições iniciais. E aqui está, né? A gente encontrou, então, o movimento utilizando o método de Hamilton-Jacobi. Talvez tenha sido, né, um pouco como matar uma barata com uma marreta, mas o fato é que espero que esteja um pouco mais claro, né, como funciona o método de Hamilton-Jacobi. E não poderia terminar sem dizer isso, né, se a gente fizer a soma, né, da energia cinética com a energia potencial, lembrando aqui, né, do movimento, a gente obtém precisamente alfa, né, ou seja, alfa é a energia do sistema, tá certo? Isso, na verdade, já daria para ter adivinhado desde lá do início, mas a gente vê aqui explicitamente, tá certo? Ou seja, alfa é, nesse caso, uma constante de movimento até bastante proeminente, né? A gente está muito acostumado em ver a energia como constante de movimento, não estamos acostumados a ver a fase, né, como uma constante de movimento, mas aqui ela apareceu desse jeito, né? Então, enfim, aqui acho que a gente pode terminar, é realmente apenas uma apresentação muito introdutória sobre a teoria de Hamilton-Jacobi, né? Quem quiser ler mais sobre isso, recomendo particularmente o livro do Nivaldo, né? Tem muita coisa, está muito legal lá. E por enquanto é isso, gente. Fico por aqui, até o próximo.